Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós iremos hoje refletir no capítulo de número 27 de 1 Samuel. Esse capítulo tem apenas 12 versículos, vai ser muito fácil a leitura, a qual recomendamos que você faça a leitura prévia, leia antes, também acesse nosso blog site, tenha acesso à parte escrita dessa narrativa, é o www.jamaisdesista.com.br. Nós veremos hoje que Davi engana os filisteus. Nós estamos na terceira parte da junção de 1 Samuel com 2 Samuel. E nós estamos vendo a ascensão de Davi e a queda de Saul. Saul rejeitou ao Senhor e está sendo rejeitado. E dentro dessa parte nós estamos vendo agora a inocência de Davi e a culpa de Saul para com os filisteus. Entramos então na terceira e última subparte da nossa divisão da parte 3, conforme estamos seguindo a divisão proposta pela Bíblia de Estudo de Genebra. Novamente aqui, Davi e Saul são contrastados. E dessa vez com relação à interação com os filisteus. Como é que Davi iria reagir com os filisteus e como Saul? Davi os enganará, 27:1 a 28:2. Mas Saul pecará, porque ficará com medo deles. 28, de 3 a 25. Davi era temido pelos filisteus e sempre foi vitorioso. Mas Saul os temia. Saul já temia os filisteus e será derrotado e assassinado por eles. Daí uma grande lição, né? O seu inimigo a quem você teme vai te derrotar, mas o seu inimigo a quem você não teme, você irá vencer. Também essa subparte será dividida em 5 sessões. Nós veremos Davi enganando os filisteus, nós veremos hoje, e o início do capítulo 28. Nós veremos depois Saul peca por temer aos filisteus. Nós veremos depois Davi é temido e vitorioso. A quarta parte, Saul e seus filhos morrem na batalha contra os filisteus, chegam ao ponto da morte de Saul. E Davi reage inocentemente à morte de Saul. Então vejamos agora Davi enganando os filisteus. Veremos que aqui, enquanto fugia de Saul, Davi se refugiava com os filisteus e os enganava. Mas contra eles não entrava em confusão. É óbvio, né? Eu estou na terra estrangeira, enganando aquele povo, passando o tempo lá, fugindo do meu outro inimigo, e vou fazer algum mal a esse povo? De jeito nenhum. Ele saiu-se tão bem que o próprio Aquis o queria em suas terras, vencendo seus inimigos, porque Davi era um homem valoroso. A vida de Davi não estava sendo nada fácil, e como homem havia em seu coração o temor de um dia a vir a cair nas mãos de Saul, por causa de sua insistência em persegui-lo, sendo ele inocente de tudo o que estava sendo acusado por Saul. Então nós temos aqui uma insistência teimosa, maluca de Saul perseguindo Davi a ponto de entrar em loucuras. E essa insistência total não vai levar ele ao triunfo, não. Vai fazer com que cada vez mais ele entre na derrota. A perseguição de Saul era algo que ia além das explicações e estava envolvida com a inveja e a certeza de que logo seria ele substituído ou estaria ocupando o lugar em que ele se encontrava. As palavras de Samuel deveriam ecoar em todos os cantos de sua casa, dizendo que ele tinha sido rejeitado e que o Senhor já tinha escolhido para ele outro para reinar em seu lugar. Davi temia por sua vida e astutamente fugiu para um lugar que sabia que Saul não teria coragem de ir atrás dele. Fugiu para a terra dos filisteus. Para a terra dos filisteus, onde Davi foi levantado e exaltado, para lá ele se dirigiu ousadamente. Os filisteus temiam Davi e Saul temia os filisteus. Na mente de Davi, ele estaria ali seguro fugindo de Saul e esperando o dia da sua vingança, que não seria executada pelas suas mãos, mas pelas mãos do Deus vivo, que diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Davi agiu mais por cautela do que por medo, ao se refugiar e enganar os filisteus em sua própria terra. Para Davi, enfrentar Saul não estava em seus planos, por entender que ele fora ungido do Senhor,
para ocupar a posição que se encontrava, e somente Deus poderia tirá-lo de lá. Dentro da mente de Davi, a posição que Saul estava ocupando era uma posição dada por Deus, e ele não poderia, usurpar isso. Então ele esperava que Deus agisse. Ele não poderia ir lá e matá-lo. Por isso que Davi fugia de Saul. Senão Davi teria enfrentado ele, teria matado ele. Mas ele preferiu temer ao Senhor. Então eu digo que Davi temia a Saul mais por temor a Deus do que pelo temor do homem. Era por causa da posição que ele ocupava, da autoridade que ele estava sendo constituído. Ele tinha sido ungido para aquela posição. Então Davi era, se refletirmos bem, Davi temia muito mais a Deus, óbvio, do que Saul. Davi estava com suas 2 mulheres e com seus 600 homens, valentes e fiéis de Davi. Ele era um líder e todos os que estavam com ele sabiam que ele era um homem de grande valor. 2 coisas estão presentes na masculinidade dos homens de forma muito forte, como prega o pastor Nélio da Silva, do Homens de Valor. Eu recomendo que você entre em contato, entre no site do Homens de Valor e aprenda um pouco mais a respeito desse homem que reúne os homens de valor em todo o mundo. Então, 2 coisas na masculinidade desse homem. O homem gosta de correr riscos. O verdadeiro homem. O espírito de gangue os unia em propósitos e em uma bandeira. Assim eram os homens de Davi. Com ele corriam todos os riscos. Com Davi, aqueles homens corriam todos os riscos. E a vida deles era de fato muito arriscada e desafiadora. O homem gosta de desafios, de riscos. Além do que, eles estavam juntos com Davi, porque eles formavam uma espécie de uma gangue, né? Um grupo seleto. Davi fora tão bem sucedido que Aquis confiava nele e se sentia assim seguro com ele em suas terras. Será Davi o homem de Deus que porá fim aos filisteus na face da terra. Esse mesmo Davi vai fazer isso. Aquis mais o temia do que nele confiava, pois entendia estar ali alguém diferente, cheio da graça de Deus. Até os seus inimigos, até os filisteus reconheciam que em Davi havia algo diferente. Davi, que não era bobo, nada fazia para macular a sua imagem diante dele, diante dos filisteus. E nas oportunidades que tinha de vitórias em suas guerras, eliminava tudo quanto era pista e testemunhas que pudesse desaboná-lo diante de Aquis. Então nós vimos essa parte hoje, do capítulo 27. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 28, dando continuidade e sequência ao nosso projeto de assim comentar, estudar toda a Bíblia. E estamos fazendo isso junto com você. Curte aí nosso vídeo, faça seu comentário, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, acesse nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Estamos aqui todos os dias. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Querido, um bom dia na presença de Deus.